Vamos pensar sobre uma função definida por h de n igual a 1/4 vezes 2 elevado a n. Antes de mais nada, vamos observar algo interessante aqui. Nós temos a variável independente, a variável de entrada da nossa função, como o expoente desta base. E uma função definida desta forma é chamada função exponencial. Função exponencial. Neste tipo de função, ao defini-la, temos a variável independente no expoente. Ou seja, na definição do resultado que vai nos dar a variável dependente, a variável independente tem que estar no expoente. Um outro exemplo de função exponencial é esta aqui, definida por f de t igual a 5 vezes 3 elevado a t. De novo, isto é uma função exponencial. Há mais algumas coisas interessantes para pensar sobre a função exponencial. De fato, nós vamos explorar muitas delas. Uma das coisas que você precisa ter noção é sobre o valor inicial. O valor inicial, essencialmente, é o valor atribuído à função quando a variável independente é zero. Por exemplo, para a função h, teríamos h de zero, quando o n é zero, igual a 1/4 vezes 2 elevado a zero. E como 2 elevado a zero é 1, o h de zero resulta finalmente em 1/4, que é o mesmo valor que tínhamos aqui, ou seja, o valor inicial, pelo menos neste exemplo, é 1/4, é exatamente este número que multiplica a potência. Ou seja, temos o valor inicial multiplicando um número elevado a um expoente, e esse número também tem um nome especial, mas veremos mais adiante. Vamos analisar também a função f, quando t é zero. F de zero vai ser 5 vezes 3 elevado a zero. Mais uma vez, o 3 elevado a zero dá 1, então o f de zero resulta simplesmente no 5. De novo, temos este valor que multiplica a potência como sendo o valor inicial. Então, de maneira geral, numa função exponencial definida desta maneira que temos aqui, se a variável independente valer zero, o resultado da potência vai ser 1, que multiplicada pelo número que temos aqui, vai resultar nele mesmo, portanto, ele vai ser o valor inicial da função. Agora, você deve estar preocupado em como chamamos este número aqui. Este número é chamado de base da função exponencial. Ele também pode receber o nome de razão, embora não seja tão comum, pensando que estamos tratando de números reais. O que há de interessante com este número é que, se no lugar da variável independente nós colocarmos números inteiros, vamos observar um padrão muito interessante. Olhando, por exemplo, para a função indicada por h, vamos calcular alguns valores. h de zero é 1/4 vezes 2 elevado a zero, que resulta em 1/4, como nós já havíamos feito. h de 1 é 1/4 vezes 2 elevado a 1. O h de 2 é 1/4 vezes 2 elevado a quadrado, ou seja, 1/4 vezes 2 vezes 2. Mas observe que isto é 2 vezes o h de 1. O h de 1 é 1/4 vezes 2, multiplicado por 2 aqui novamente. Do mesmo jeito, o h de 1 é 2 vezes o h de zero. Então, observe, se nós fizermos a razão do h de 2 para o h de 1, ou seja, h de 2 dividido pelo h de 1, o resultado vai ser 2. Do mesmo modo, h de 1 dividido por h de zero resulta em 2. Por esse motivo, a base da função exponencial pode ser chamada de razão se, no lugar da variável independente, colocarmos sucessivos números inteiros. Se quisermos generalizar, o h de n mais 1 dividido pelo h de n vai ser 1/4 vezes 2 elevado a n mais 1 sobre 1/4 vezes 2 elevado a n. 1/4 cancela. 2 elevado a n mais 1 dividido por 2 elevado a n resulta em 2, que é o que chamaríamos de razão, que justamente é a base da função exponencial. Isso tudo para a função que indicamos por h. Na função que indicamos por f, a, entre aspas, razão, que é a base, seria o 3. Vamos agora imaginar que temos uma outra função g, que é uma função exponencial, cujo valor inicial é 5 e cuja razão, entre aspas, ou a base, é 6. Como é definida essa função g? Bom, vamos dizer que a variável independente é x, teremos, então, g de x vai ser igual ao valor inicial, que é 5, multiplicado
pela base, que é 6, elevado à variável independente, que é x. Então, de novo, o valor inicial é o 5, que está aqui, e a base, também conhecida como razão, é o 6, que é elevado a x. Eu espero que, com estas ideias, você fique um pouco mais familiarizado com os elementos que compõem a função exponencial e como eles são chamados e o porquê disso. Até o próximo vídeo!